nesse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Muito bom dia a todos, que é um dia especial também que nós hoje queremos comemorar, porque faz os anos que se passaram também, nós tivemos mais um ano onde que Lutero teve essa coragem de enfrentar os líderes da igreja para que ele poderia mostrar aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Por isso nós queremos assim com alegria realizar esse culto também, que é em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a palavra nos ensina. Eu leio aqui em Salmo 27, o versículo 1, que diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Eu creio sim, quando Lutero tomou essa atitude de fazer aquilo que ele tem feito, tem colocado as 95 teses diante daqueles que não estavam acreditando o que estava escrito na Bíblia. Por isso, para nós, o dia é muito importante, também para o Evangelho ser transmitido. E hoje nós encorajamos também de anunciar a palavra do Senhor a todos. Que Deus abençoe e também que haja entendimento sobre a palavra do Senhor. Agora também queremos ter um momento de oração, de falar com Deus, porque a nossa vida depende do nosso Senhor e assim nós queremos chegar diante dele também, para que nós podemos assim receber as bênçãos do Senhor e o encorajamento, assim como Lutero esteve assim na presença dele. Lutero teve essa coragem e não teve aquele medo, porque a palavra do Senhor estava com Lutero. E nesse dia é um dia especial para nós também, porque ele teve essa audácia de enfrentar os líderes religiosos para que houvesse uma mudança. E aquilo que seria o mais correto entender, aquilo que está escrito. A palavra do Senhor que nos fortalece, nos anima. Também assim nós queremos que cada um que ouve a palavra e busca possa entender, possa ter assim coragem e não ter medo daquilo que nos rodeia. Nós queremos também pedir que tu nos perdoas quando nós falhamos diante de ti. E nos perdoa assim quando nós não buscamos conforme o teu querer. Mas nós te pedimos que tu esteja nos ensinando e nos capacitando na tua presença. Amado Pai, por isso nós te louvamos, te bendizemos e queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, para que tu derrame bênçãos sobre cada um de nós nesse dia especial. Tudo isso queremos pedir e agradecer em o nome de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho, também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com vocês. Assim saúdo cada uma que está nos assistindo, desejando que possam ser fortalecidos nesse tempo especial que lembramos da história da Igreja, que nos chamou para estarmos comprometidos aceitando o princípio dos valores da fé para a nossa vida. Esse texto que acabamos de ouvir a leitura nos inspira também no nosso tempo, assim como tem inspirado Lutero na sua época para promover a reforma, que era trazer o resgate da salvação para a Igreja, considerando que o plano de Deus e a vontade de Deus é de que o ser humano experimente a salvação e a eternidade com Ele. Esse texto de Romanos, capítulo 1, versículos, especialmente os versículos 16 e 17, é um texto bastante famoso e importante para a reforma, que tem servido como texto e palavra inspiradora naquela época e continua também sendo uma palavra de instrução para a nossa vida no nosso tempo. Martim Lutero lutava com uma questão muito forte na sua vida, que era, e por isso se perguntava, eu como pecador, como posso apresentar-me diante de Deus, que é santo, justo, e experimentar a sua justiça e ser considerado justo? Esta questão torturava imensamente Martim Lutero a ponto de cair em desespero, procurando cumprir todas as normas estabelecidas pela Igreja e tudo aquilo que pudesse de alguma forma trazer uma esperança, algum sinal de reconciliação com Deus. Mas ele não conseguia encontrar paz no seu coração. Nos anos de 1515 e 1516, Martim Lutero, já em Wittenberg, professor da universidade, ensinava Novo Testamento, e ele começou a dar aulas sobre o livro de Romanos e se deparou com esse texto do capítulo 1, versículo 16 e 17. Primeiramente, Martim Lutero entendia que a justiça de Deus era a ira de Deus contra o pecado. Estudando o contexto maior dessa palavra bíblica e aquilo que o apóstolo Paulo queria ensinar a essa comunidade, Martim Lutero percebeu no contexto que ele estava com uma interpretação errada. A justiça de Deus é o plano que Deus tinha para o ser humano, para que ele pudesse chegar diante de Deus e ser considerado justo. E isso inverte o sentido. Enquanto ele percebia e entendia, interpretava esse texto como um texto da ira de Deus, na verdade, a justiça de Deus traz o aspecto da reconciliação. Assim, essa palavra bíblica encontrou um novo sentido para Lutero e ele encontrou a resposta para a pergunta que o atormentava tanto. Assim, podemos considerar 3 verdades como elementos importantes que conduziram. Nessas 3 verdades, nós reconhecemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A primeira verdade que quero destacar é que há uma justiça de Deus. Existe uma forma do ser humano ser considerado justo diante de Deus, mas não é pela sua autoflagelação, não é pelo pagamento de promessas, pela participação nas programações religiosas intensamente,
por comprar indulgências. Aliás, nisso podemos dizer e sabemos que a história nos conta que no ano de 1470, Tetzner começou a vender indulgências também para expiar o pecado, resgatar o pecado dos entes queridos já falecidos. Conta-se que certa vez um homem chegou até Tetzner e perguntou se, além dos mortos, também poderia comprar indulgência para os pecados por antecipação, para os pecados que ainda seriam cometidos. E ele disse, claro que pode, é possível isso, se você quiser, só um pouco mais caro, mas você pode comprar já com antecedência. E aí ele comprou indulgência para os seus futuros pecados, que era o desejo de fazer um assalto, e quando Tetzner sai da cidade por alguma razão, aquele homem assaltante assalta Tetzner e daí apresenta essa carta de indulgência e Tetzner não pode reclamar porque tinha vendido isso e garantido que teria impunidade, ficaria isento. A segunda verdade que quero destacar a partir dessa palavra é que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ela não é uma inovação humana, não é uma invenção humana, mas ela vale para a salvação. A justiça de Deus que é revelada no Evangelho nos dá a salvação, porque ela é revelada na Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus que nos traz essa instrução, que nos traz essa reconciliação. A terceira verdade que quero destacar é que a justiça de Deus é obtida por meio de Jesus Cristo. Lutero descobriu que é aqui que está a resposta que trazia tanta dúvida e tanto medo a ele. O que comemoramos no dia 31 de outubro não é a vitória de um monge sobre um papa ou alguma história de competição entre pessoas onde que alguns argumentos eram mais importantes, mas o que está em jogo é a fundamentação para a eternidade. Por isso nós podemos dizer que quando Martim Lutero pregava as 95 teses no castelo de Wittenberg, questionando as indulgências, esse é um elemento que para a humanidade é muito mais importante até do que o ser humano ter chegado à Lua, porque chegar à Lua, além da tecnologia que foi desenvolvida, talvez pouca diferença faz para a nossa vida. Mas descobrir como se recebe a salvação e como a graça de Deus se manifesta para nós, isso tem valor para a eternidade e para a salvação de todos aqueles que creem. Assim, nós lembramos que no dia 31 de outubro de 1517, agora, portanto, já 503 anos, Martim Lutero, quando afixou essas teses, ele tinha a intenção de publicar para as pessoas a importante descoberta que ele tinha feito a partir da palavra de Deus e que o Espírito Santo havia revelado que a salvação é graça de Deus. E esse elemento foi um marco para a história da igreja, porque surgiu o marco protestante, mas que trouxe essa diferença, restabelecendo de novo a oportunidade da salvação, reconhecendo que ela é obtida pela graça de Deus e recebida e aceita pela própria fé. Assim foram estabelecidos 4 pilares importantes a partir da Reforma, onde que se destacam somente a Escritura como primeiro pilar, onde que a Bíblia é a única regra de fé e ela é suficiente para nos instruir e para nos capacitar a viver na fé no dia a dia. Não precisamos de outra fonte orientadora para a nossa espiritualidade, a não ser a própria Bíblia, porque ali é a palavra de Deus. O segundo pilar que queremos destacar é que nós recebemos a salvação somente pela fé. A salvação não é construída por obras ou por força humana, mas a fé produz obras e não o contrário, não são obras que produzem a fé. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz e não por aquilo que nós podemos fazer por Ele no nosso testemunho cristão e no nosso dia a dia. Terceiro elemento que quero destacar é que nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Se a salvação é graça de Deus, não é por mérito, não é por obras,
não é por aquilo que nós constituímos ou realizamos em nossa vida e nem mesmo pela nossa própria bondade, pela nossa generosidade em favor de causas, situações ou pessoas. E o quarto elemento que quero destacar em relação a esses 4 pilares é que somente em Cristo nós recebemos a salvação. É Cristo que realizou a obra e Ele é a obra plena para a nossa salvação. A salvação não é recebida a partir de Cristo e mais alguma coisa, nada mais precisa acrescentar além de receber aquilo que Cristo já nos ofereceu e fez na cruz para expiar o pecado e nos dar a reconciliação com Deus e assim a experimentarmos por meio da fé. A Bíblia é a palavra de Deus e também nos mostra que não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao jovem líder Timóteo, disse que não há outro Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo diz, conforme registro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, e ali está escrito a palavra de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode perdoar os pecados, não tem outra forma de termos a reconciliação. Por isso, somente Deus merece honra e glória. Esses 4 pilares que mencionamos anteriormente, produzidos a partir da reforma, levam cada um de nós a estarmos comprometidos em anunciar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O apóstolo Paulo cita judeus como gregos, e com isso nós reconhecemos que o Evangelho rompe com as barreiras culturais que os povos carregavam naquele tempo, a nível da instrução, judeus e gregos, civilizados e não civilizados, instruídos e não instruídos. O Evangelho iguala a todo mundo e todos dependem dessa graça de Deus, do cuidado de Deus e da própria oferta que Deus concede para a salvação. Deus nos aceita por meio da fé e não por outra barganha, outro elemento que nós podemos oferecer. Por outro lado, também não podemos negar que a palavra de Deus nos revela que Deus tem ira contra o pecado e rejeita o pecado, e também rejeita aqueles que desprezam a sua salvação. Aqueles que continuam fazendo suas ações sem os princípios de Deus, desviando do plano de Deus e da vontade de Deus. A salvação também depende da nossa resposta de fé, que é marcada pela mudança de vida, marcada pela conversão, marcada pela metanoia, que é o retorno para Deus. Assim também nesse ano, quando comemoramos mais uma vez a Reforma Protestante, lembrando do resgate que a palavra de Deus nos traz e nos apresenta por meio dessa palavra que nós também lemos, possamos buscar a renovação e reconhecer que a salvação há somente em Jesus Cristo e assim demonstrar e testemunhar o amor e a graça que recebemos dele. Que assim o cuidado e o amor de Deus possam nos alcançar e nos assistir. Amém. Convidamos para você associar-se conosco para confessar a fé nas palavras do Credo Apostólico. Declare sua fé, assim como os cristãos o têm feito em todo o tempo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Acompanhe a seguir o próximo hino. Assim nós, de paz e de graça, nesse mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças do céu. A terra mover-se no espaço,
sol a brilhar com fulgor, o barco estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é o Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculto não pode ficar, a luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal, só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mar. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor, em todo teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Antes de finalizar, convidamos você, nosso irmão, nossa irmã, para curvar-se diante de Deus e nos colocar em oração, tendo um momento de intercessão. Oremos. Senhor, nosso Deus, te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado e também pela tua palavra revelada a cada um e cada uma de nós. Oramos intercedendo que essa palavra possa também fazer diferença para nós e nos apresentar que a tua justiça está manifestada no amor reconciliador de Jesus Cristo, a partir do seu sacrifício que nós experimentamos a salvação. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, oramos pelas pessoas que estão com preocupações e angústias, pedindo, Senhor, pelo teu cuidado. Estenda a tua mão e manifesta o teu poder sobre cada uma delas. Também queremos orar, Senhor, pedindo que tu esteja nos ajudando, porque levantamos e experimentamos o aumento da preocupação com a pandemia do Covid-19 e pedimos, Senhor, que essa enfermidade possa ser controlada. Pedimos assim pelo teu cuidado. Também oramos pela questão climática, que a chuva e o sol possam vir em equilíbrio e que assim a natureza possa desenvolver o seu cuidado também para com toda a humanidade. Oramos que também o tempo seja sinal de bênção e a produção agrícola possa também nos fartar e ser reconhecimento da tua fidelidade, do teu amor e da tua graça sobre cada um e cada uma de nós. E tudo mais colocamos diante de ti, orando como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o cuidado e o amor de Deus possa estar contigo e te conduzir no caminho do Senhor. Assim finalizamos o culto de hoje, agradecendo porque você nos tem acompanhado, também agradecendo aos que nos ajudaram na preparação, na elaboração e também na gravação desse culto. Desejamos que Deus esteja abençoando cada um e cada uma. Para finalizar o culto, ainda ouça o próximo hino. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti.